Pra mim fica difícil ignorar que quando o Homem-Aranha no Aranhaverso foi lançado em 2018, aí já se vão quase 5 anos, e eu gosto demais daquele filme, tá? Que fique aqui o registro, o cinema de super-heróis não vivia o mesmo nível de saturação que vive hoje, mesmo que já tivesse numa apoteose de dominação naquele momento, né? E mais do que isso, a ideia de multiverso também não estava nesse ponto extremo de hiperexploração, né? Porque até filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que não tá dentro de cânone nenhum de super-herói, não é baseado em quadrinho nem nada, conseguiu ser o grande fenômeno aí do cinema do ano passado, venceu 7 Oscars e se tornou o grande assunto da cinefilia durante muito tempo, para bem ou para mal, na minha opinião, mais para mal do que para bem. Agora, com Homem-Aranha através do Aranhaverso, a continuação do filme de 2018, que é dirigida por um trio de diretores diferente do trio do filme original, eu pensei, meu Deus, será possível que o pessoal realmente vai conseguir chegar naquele nível, ou pelo menos vai conseguir explorar essa ideia com a mesma criatividade, de uma forma que a gente sinta que não está vendo a mesma coisa que tem visto nos últimos anos? E, enfim, a pergunta parece boba, e é boba mesmo, porque com 1 minuto de duração do Homem-Aranha através do Aranhaverso, eu já percebi que eu estava em não boas, mas excelentes mãos, né? Esse filme aqui tem momentos de brilhantismo absoluto que, inclusive, num determinado sentido, talvez até transcenda o filme anterior, o filme original. Ele tem momentos realmente de uma beleza plástica tão impressionante que eu fiquei com a sensação que eu estava vendo a animação pela primeira vez. E mesmo dizendo tudo isso, tem uma outra questão e principalmente um ponto central que eu vou ter que mencionar aqui e que fica um pouco mais pra frente nesse vídeo quando eu entrar em detalhe. Caso você ainda não seja inscrito no canal, vou lembrar você que se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho das notificações aí abaixo sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E caso você queira me acompanhar em outros comentários que eu tô fazendo sobre cinema, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto do Letterboxd. Eu tô sempre fazendo comentários lá sobre lançamentos da semana e sobre vários outros assuntos também dentro do universo do cinema e do entretenimento. Que fique claro, eu fui assistir o Homem-Aranha através do Aranhaverso sabendo quase nada da história. Eu tinha visto um teaser muito rápido, algum comercial de TV, que me desse pelo menos alguma dica de como seria a abordagem visual, se seria praticamente a mesma, se seria diferente. Porque, veja, só uma observação aqui, é muito complicado você criar uma identidade para uma continuação, ou pelo menos diferenciar muito uma continuação de um filme já tão psicodélico quanto o anterior, que é um filme muito exagerado, é um filme muito colorido, cheio de estímulos diferentes, e você fica pensando, meu Deus, o que é que numa sequência vão fazer para esse filme ter uma abordagem própria, para ele não parecer simplesmente uma repetição? Bom, esse filme aqui tem ainda mais psicodelia, tem ainda mais loucura, tem ainda mais estímulos gráficos do que o anterior. Mas, curiosamente, ele não, de jeito nenhum, não parece uma repetição desses mesmos estímulos. O que mais me encantou aqui no Homem-Aranha através do Aranhaverso, entre várias outras coisas, é como o trio de diretores consegue utilizar esse exagero, esses estímulos ultra coloridos e essa extravagância da animação, extravagância no melhor sentido da palavra, tá? Tanto para as sequências mais megalomaníacas de ação, que são sequências muito longas e muito complexas, do ponto de vista de orquestração, né, do que está em cena e das coisas que estão sendo colocadas ali no quadro, que são muitas informações, quanto nos momentos mais intimistas e mais delicados. O filme tem 2 ou 3 cenas de plano e contraplano, né, cenas de conversa, de diálogo entre personagens, que estão entre os mais lindos que eu vi recentemente, em que eles usam as cores, eles usam a aquarela, eles usam o background e o trabalho de foco, né, que na animação também é muito importante, você lidar com o que está em primeiro plano, com o que está em segundo plano, você lidar com a movimentação do cenário, de uma maneira absolutamente incalculável. Eu fiquei me perguntando como eles conseguiram fazer certas coisas aqui, ou pelo menos como eles conseguiram criar determinadas cores e texturas que eu sinceramente não lembro de ter visto numa animação desse tipo. Tem cenas, por exemplo, de conversa da Gwen com o pai dela, tem 2 cenas em particular, uma que abre e uma que fecha um determinado arco. Tô falando isso aqui sem dar spoiler nenhum, tá? Porque isso não é spoiler. Que pra mim é de uma beleza, assim, de uma sofisticação impressionante, porque enquanto a cena progride dramaticamente, você vai se emocionando só de perceber como aquele cenário está sendo modificado, como aquele cenário está se alternando, como o fundo está esmaecendo conforme as emoções dos personagens vão ficando mais latentes, vão ficando mais expostas, né? Um nível parecido de genialidade a gente vai ver, por exemplo, numa cena em que o Miles Morales está conversando com a Gwen de ponta cabeça depois de uma festa num determinado
determinado momento que eu não quero entregar mais, mas em que a cidade inteira é enquadrada num plano lindíssimo na frente deles, de ponta cabeça mesmo, e aquele plano para mim deixa muito claro como o mundo inteiro, tanto da cidade como dos multiversos que podem ser explorados, estão na frente deles, né? E ao mesmo tempo eles são gigantes e se bastam quando estão sozinhos, porque quando o plano foca apenas neles dois, eles são muito maiores do que o que está no fundo, eles são muito mais imponentes do que a paisagem, né? Enquanto às vezes, como no começo e no fim da cena, eles são enquadrados só no canto da tela, enquanto a gente vê todo aquele universo inteiro na frente deles. Para mim isso é um tipo de detalhe que dramaticamente é muito expressivo, porque não tá só ali do ponto de vista de significação, não é só do que significa, é do que faz a gente sentir assistindo a cena. Eu, pelo menos, quando vi aquela paisagem, aquela selva de pedra na frente deles, belíssimamente animada, senti exatamente isso, de que tinha muita coisa para acontecer, e de fato teve, né? Toda a parte grandiosa do filme é muito bem calculada com esses momentos mais sutis, com esses momentos mais discretos, e eu acho que é muito importante nisso que as interpretações que são soberbas aqui, né, das vozes, sobretudo do Shameik Moore, que faz a voz do Miles Morales, a voz também do Oscar Isaac, que faz uma participação muito importante aqui, como o Miguel, um personagem altamente dominador e autoritário, que do ponto de vista de conceito você já viu 1000 vezes antes, mas da maneira como ele interpreta e principalmente da maneira como a animação trabalha a imponência dele faz a diferença. Tudo isso ajuda a deixar os nós do filme muito bem apertados. Eu digo nós porque tem vários elementos da trama aqui, vários pontos da história envolvendo aparições especiais, envolvendo o multiverso, que não me são tão interessantes do ponto de vista do conceito, do ponto de vista do que está em jogo na mitologia, porque não é o que mais me interessa assistir um filme como esse. O que mais me interessa é viajar no universo que eles criam na minha frente, viajar no visual, viajar na animação. E o que o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, faz mais ainda até do que o Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, é fazer com que a gente consiga, com que a gente mal consiga processar as piadas e as referências, porque é tanta forma se distorcendo, é tanto mundo aparecendo na sua frente, que não tem tempo para você ficar pensando se aquela piada ali é boa, se não é, se aquela referência quer dizer mesmo aquilo, não quer dizer. Então são muitas referências, é um acúmulo de referências que está todo trabalhando, na minha opinião pelo menos, e todo funcionando a fim de uma experiência autônoma, quer dizer, está toda trabalhando em função de uma experiência visual, independente de você ter ou não conhecimento daquelas referências e daqueles personagens, que são muitos que vão aparecendo aqui, alguns interpretados por figuras sensacionais, como o Daniel Kaluuya, que faz um Spider-Punk, que tem para mim as melhores tiradas do filme, e o humor funciona muito bem também, as piadas, as sacadinhas funcionam bem aqui, porque elas não ficam se repetindo como, na minha opinião, ficam num filme como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que fica insistindo nas mesmas gags, nas mesmas piadas o tempo inteiro. Isso daqui é o oposto, isso daqui é o maximalismo, né? É a maximização dessas piadas, é uma maneira de você fazer com que as piadas quase se anulem no caso delas não serem tão boas assim, e as que são boas você fica com elas. Tem um envolvendo aqui uma metáfora do capitalismo através de uma vilania, de uma coisa específica, de um vilão que se manifesta através de buracos, que eu achei brilhante. Mais uma vez, a interpretação do Brian Tyree Henry no papel do pai do Miles me toca profundamente. Eu tô insistindo aqui nas interpretações originais porque faz demais a diferença em qualquer filme, mas nesse, que eu sei que muita gente vai preferir a versão dublada, eu recomendo muito a versão original por conta dessas vozes, dessas interpretações brilhantes, né? E acho que aqui, mais até do que no anterior, existe uma divisão maior de protagonismo, né? Ou melhor, de espaço de cena desses coadjuvantes, já que a gente está falando de muito mais personagem em cena também. E aí a gente chega para mim no ponto central que eu fiquei de falar, é que o Homem-Aranha através do Aranhaverso, na verdade, é uma primeira parte, né? E termina no cliffhanger, ou seja, o próximo filme é que vai de fato fechar, ou pelo menos dar sequência ao conflito iniciado aqui. O filme tem um terceiro ato incompleto, né? Enquanto ele estava avançando, enquanto ele estava passando e passando e passando, eu sentia que boa parte das coisas realmente iam ficar para um próximo filme, porque todo o conflito central aqui acaba ficando pelo meio do caminho mesmo. Isso pode incomodar algumas pessoas porque ele não oferece essa experiência dramática completa, né? Ao mesmo tempo é aquilo, ele não oferece a experiência dramática completa, mas a experiência visual é uma overdose, né? É realmente uma coisa absurda e lindíssima, cheia de momentos memoráveis pra gente discutir, pra gente pensar. Eu acho que sim, em vários momentos ele cai em elementos, em tropos narrativos do gênero que a essa altura já estão muito mais cansados do que estavam em 2018, e eu acho que sim, por conta dessa questão do cliffhanger, ele acaba parecendo mais longo do que ele é. Eu acho que a segunda metade, sobretudo a última meia hora,
dá uma sensação de algo repetitivo, não pela animação se repetir, mas porque a gente sente que tem muito mais coisa a acontecer que não vai ser explorada aqui. Então, com toda a beleza e a genialidade do filme, ele não é tão redondo quanto o primeiro por conta disso. Ainda assim, como eu falei, em vários tópicos, em vários momentos, ele é superior, ele é ainda mais brilhante e ele é realmente uma animação destinada a ser mais um clássico aí dos filmes de super-herói. E com certeza um dos melhores dos últimos anos e quiçá de todos os tempos. É por isso então que Homem-Aranha através do Aranhaverso fica na minha cotação com 4,5 estrelas. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal, e se você que está assistindo agora de fato curtiu, comente aqui embaixo o que você achou do Homem-Aranha através do Aranhaverso, se você gostou do filme, se você não gostou muito, se você achou melhor ou inferior ao primeiro filme. É isso, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.